para mim, é bastante interessante conversar, escutar a memória do Jacques Chonchol, dialogando com professores brasileiros, né? Essa foi uma experiência que eu tive de escutar muito Jacques Chonchol durante a minha pesquisa de doutorado. Eu fiz uma tese de doutorado sobre a reforma agrária no Chile e sobre as experiências das pedagogias que foram construídas junto ao campesinato durante a reforma agrária. Por isso, eu entrevistei Jacques Chonchol muitas vezes ao longo da construção da minha tese e fico muito emocionada de ver ele poder falar para um público brasileiro tão grande algumas coisas que ele me contou ao longo da minha pesquisa. Então, completando aqui, fazendo uma análise da pedagogia do oprimido como um documento histórico que revela a história da reforma agrária chilena. Esse é um pouco o objetivo da minha fala, pensar a pedagogia do oprimido no seu contexto concreto, como o que Paulo Freire vivia concretamente quando ele escreveu Pedagogia do Oprimido. Muitos de vocês já devem ter escutado ou até sentido que a Pedagogia do Oprimido não é um livro tão fácil de ler. Muitos educadores, inclusive, falavam isso para o próprio Paulo Freire. E nos anos 90, ele disse, escrevi Pedagogia da Autonomia como uma forma de tentar ampliar as minhas ideias da pedagogia do oprimido, admitindo que não é um livro exatamente fácil de ser lido. E talvez a dificuldade também resida no fato de que o contexto da escrita da pedagogia do oprimido não é tão conhecida assim pelo público leitor desse livro. Para quem já leu, talvez não tenha feito não tenha prestado atenção nesses detalhes, mas existem 35 passagens de Pedagogia do Oprimido em que o Paulo Freire está falando sobre camponeses chilenos e sobre situações concretas que ele viveu nos assentamentos da reforma agrária. A sua metodologia de alfabetização foi adotada oficialmente pelo governo chileno. Aquelas lâminas que Jacques Chonchol mostrou foram lâminas utilizadas pelo Programa de Alfabetização Nacional do Chile, do próprio Estado chileno. E a alfabetização camponesa, naquele contexto, não era só um processo educacional, ele vinha, e no caso, também um processo de consciência. Ele estava acompanhado de uma grande mudança econômica no país, de uma transformação estrutural, que era a reforma agrária, que era um processo de expropriação massiva de terras para camponeses e, portanto, de expansão do poder camponês sobre a terra. O principal desafio da reforma agrária chilena era estruturar novas relações sociais de propriedade, novas relações sociais de produção no campo e, consequentemente, novas relações de poder. E, nesse sentido, a alfabetização freiriana foi muito estratégica na reorganização dessas novas relações sociais de poder. O Paulo Freire, quando estava no Chile, não podia realizar nenhum tipo de militância política. Então, ele estava exilado, né? Mas, evidentemente, ele tinha posições e reflexões sobre aquilo que ele estava vivendo. E aí ele vai desenvolver uma série de escritos chilenos, que alguns foram publicados no Brasil, naquele livro Ação Cultural para a Liberdade, e outros são inéditos, que estão nas bibliotecas e nos arquivos chilenos, e que alguns deles eu encontrei na minha pesquisa. Alguns mais conhecidos são um que chama Algumas Sugestões sobre um trabalho educativo que veja o assentamento como uma totalidade. E ele foi publicado no Ação Cultural para a Liberdade com o título O Assentamento como uma Totalidade. Outro texto dele dessa época foi Alfabetização de Adultos, crítica da sua visão ingênua, compreensão da sua visão crítica,
que também foi um texto em que ele desenvolveu melhor aqueles conceitos da educação bancária e da educação emancipatória. Ele também escreveu um texto muito interessante chamado Os Camponeses também podem ser autores dos seus próprios textos de leitura, porque uma das propostas metodológicas era justamente que os camponeses que começavam a se alfabetizar escrevessem e fossem lidos como textos de trabalho e alfabetização de outros camponeses, criando uma rede horizontal de produção de conhecimento e de diálogo entre os próprios camponeses durante o processo de alfabetização. Então, embora o Paulo Freire não pudesse ser um militante político no Chile, e inevitavelmente a sua pedagogia era política, ele tem, consequentemente, uma política para a reforma agrária, uma política pedagógica para a reforma agrária. E a articulação entre as transformações econômicas e culturais sempre foi um tema polêmico no âmbito do progressismo, do reformismo e do pensamento revolucionário, do pensamento marxista. O Freire pensava que a transformação cultural era imprescindível e indispensável para que a transformação econômica fosse bem-sucedida, ou seja, a reforma agrária não era uma mudança técnica, que poderia simplesmente passar a propriedade do latifundiário para a cooperativa camponesa e pronto. Era preciso uma profunda transformação cultural que desse conta de reorganizar as relações sociais de poder na agricultura e que desse conta também de criar uma cultura democrática na gestão do assentamento, na produção econômica da agricultura, que alimentava o país. Então, era muito estratégico. Então, o Freire tinha uma política para a reforma agrária que não se revelava explicitamente, porque ele não podia fazer militância política, mas que aparecia em alguns textos. O texto que mais aparece, a militância política do Freire, é o Comunicação ou Extensão, porque é um texto em que ele faz um diálogo direto com os técnicos agrários. E nesse diálogo, ele demonstra uma divergência com os técnicos agrários que estavam produzindo educação bancária. É nesse texto que ele desenvolve o conceito de alienação da ignorância. Alienação da ignorância é o termo que ele cria para explicar qual era o fenômeno dos técnicos agrários que subestimavam os saberes camponeses e que atuavam de uma maneira como se fossem sabedores de tudo. A alienação da ignorância, que ele descreve no Extensão ou Comunicação, é a pessoa que não tem consciência sobre a sua própria ignorância. E ter consciência sobre a sua própria ignorância é uma atitude fundamental para praticar uma pedagogia emancipatória. Porque ter consciência sobre a própria ignorância significa sempre levar em conta a possibilidade de aprender com o outro. E essa é uma atitude básica da pedagogia freiriana. Aqueles técnicos agrários que atuavam com o campesinato, considerando o campesinato inferior e considerando que todo o saber técnico que eles tinham era suficiente, eram, portanto, alienados da sua própria ignorância. Outro conceito fundamental que o Paulo Freire desenvolveu no Chile foi a própria cultura do silêncio. A partir de muitas experiências que ele passou em assentamentos, escutando os círculos de cultura, nos quais ele pouco intervinha, porque ele tinha dificuldade de falar espanhol, e ele preferia escutar. Então, ele participou de muitos círculos de cultura nos assentamentos da reforma agrária, mas ele raramente participava de maneira direta. E ele identificou essa cultura do silêncio como um aspecto da estrutura de dominação de classe que existia no campo chileno e também no campo latino-americano. E um terceiro conceito muito importante, que eu diria que é o conceito mais importante da pedagogia do oprimido, é da aderência ao opressor, que é a percepção que ele teve na reforma agrária chilena de que muitos camponeses que estavam ali com a possibilidade de se tornarem cooperativistas queriam reproduzir as hierarquias
da velha agricultura a partir de um novo arranjo de propriedades. Ou seja, ao invés da realização de uma grande emancipação dos camponeses e de relações democráticas de produção em cooperativas autogestionárias, muitos camponeses queriam encontrar pessoas para trabalhar para si e se tornar um novo proprietário, um novo patrão. O desejo camponês de se tornar um novo patrão foi o que Paulo Freire identificou na realidade concreta da reforma agrária chilena como a aderência ao opressor. É claro que as experiências que ele tinha tido no Nordeste, previamente, foram fundamentais também, e ele cita essas experiências, mas é marcante que A Pedagogia do Oprimido seja um livro que está empapado da realidade chilena, e para quem já conhece um pouco do contexto chileno, percebe que, como eu fiz essa leitura, é uma fonte primária. O Pedagogia do Oprimido, na minha leitura, é uma fonte primária, um documento primário sobre a reforma agrária chilena. E, por fim, para concluir, eu queria falar sobre uma figura que é pouco conhecida nessa história e que é muito importante para o pensamento freiriano, que é a Maria Edy Ferreira. Maria Edy Ferreira, brasileira, socióloga rural, esposa de Jacques Chonchol, que trabalhou com Paulo Freire em todos os seus trabalhos de equipe, que foi pesquisadora da realidade camponesa, e muitas das pesquisas empíricas que Maria Edy Ferreira realizou deram origem aos conceitos depois desenvolvidos pelo Freire em Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire cita Maria Edy Ferreira em Pedagogia do Oprimido, porém, os trabalhos de Maria Edy Ferreira eram mimeografados dentro do ICIRA, que era o Instituto de Capacitação e Reforma Agrária do Chile. E esses documentos mimeografados nunca foram publicados de uma maneira editorial pública. Sempre acabaram ficando documentos internos. Portanto, muitos dos documentos que o Paulo Freire cita em Pedagogia do Oprimido, da Maria Edy, de pesquisas que ela fez, são muito desconhecidos. Eu fui atrás desses documentos nos arquivos, inclusive o próprio Jacques Chonchol me mostrou parte desses documentos que ele tinha arquivado na sua biblioteca, e eu li todos os trabalhos da Maria Edy e pude constatar. Além disso, e por fim, aí eu termino, a Maria Edy coordenou uma série de equipes freirianas que atuaram depois da saída do Freire do Chile. E essas equipes criaram um método chamado Método de Programação Camponesa. O método de programação camponesa era uma invenção dos chilenos baseados no método freiriano, que consistia em criar instrumentos de pesquisa sociológica, demográfica e estatística nas mãos dos camponeses, criar e formar camponeses pesquisadores do seu território, ou pesquisadores camponeses, mapear a concentração fundiária, a escolaridade, a pobreza e a renda de cada uma das comunas do país, a partir do protagonismo da pesquisa camponesa, da pesquisa popular, e assim produzir um diagnóstico popular sobre o território, construído a partir de círculos de cultura, dando uma dimensão social para aquele conhecimento e também técnica. Acontece que, diante desse diagnóstico popular sobre a comuna, os camponeses entravam num seguinte dilema, que era o dilema do poder, e com isso eu termino. O diálogo de Paulo Freire foi uma ferramenta muito eficiente na constituição de redes de conhecimento popular, de pesquisa popular sobre os territórios, e que alcançavam um diagnóstico e um programa coletivo de transformação para a emancipação social. Mas o dilema do poder precisa ser resolvido de uma maneira mais ampla, para além do círculo de cultura, a partir de movimentos sociais mais amplos e a partir da lógica da disputa também política que acontece no país. E mais tarde o governo de Salvador Allende vai lidar com esse dilema diretamente. Esse vídeo é um trecho de uma aula que aconteceu em 2021 do curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie, organizado pela Universidade Emancipa com a Universidade Federal do ABC. Para assistir a aula completa,
você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo. E para apoiar a Rede Emancipa, também clica nas nossas campanhas de doação que você pode encontrar na descrição do vídeo. Um abraço!